Azuis? É muito azuis? Bom, como é que tá? Fazendo... boa noite você que nos assiste para esse podcast especial, mais um podcast Café com Agro, com aquele bate-papo para começar a semana com um cafezinho, porque aqui não pode faltar esse cafezinho, esse aroma e, claro, você, a sua audiência, para a gente falar sobre empreendedorismo, negócios, notícias. E hoje eu estou sozinha nessa bancada, nesse podcast do lado de cá, mas eu tenho um convidado especial e que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que a gente vai falar um pouco sobre o mundo do agronegócio, um pouco do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e muitas coisas boas, com ele que é craque e fera. Quero mandar um abraço para o Marcelo Dias, nosso apresentador, que hoje teve que se ausentar para outros trabalhos, mas na semana que vem ele está de volta e essa semana a gente tem muita novidade ainda, então fica de olho aqui no nosso canal para que você possa saber de tudo em primeira mão. Segunda-feira é o dia de falar sobre notícias boas e contar um pouquinho do que está sendo feito. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Schutter, ele que é superintendente do Senar DF. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer ter você aqui, te receber para a gente falar sobre esse mundo do agronegócio e tudo o que está acontecendo no Senar aqui no DF. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Najara. Eu que agradeço, né, em nome do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, do Distrito Federal, né, em nome do nosso presidente, Fernando Ribeiro, a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouco para o produtor rural, né, que está em casa nos ouvindo, e é sempre uma boa oportunidade a gente tomar um bom café e conversar um pouco sobre agronegócio, né? Antes de começar, o Eduardo estava aqui falando que ele não nega um cafezinho. Ele tomou um antes do podcast e já tá aqui. Já Já acabou. acabei. Gente, ele já acabou o café. Eu ia falar, vamos brindar, mas ele já acabou o café. Porque aqui, gente, bate-papo é tão bom que a gente estava conversando antes e já estava degustando esse cafezinho. Eu vou no meu café aqui. Enquanto você de casa já compartilha esse link com todo mundo, porque na semana passada a gente divulgou aqui uma promoção para quem compartilhasse e comentasse mais, que ganhava uma feijoada do Cozinhas da Terra. E hoje a gente vai divulgar aí o grande vencedor dessa promoção, que vai poder apreciar um pouco dessa feijoada que tá me deixando com água na boca. Eduardo, você precisa ir lá conhecer. Fica ali no final do Lago Norte. Depois eu vou falar um pouco mais, porque essa feijoada deu o que falar. Eduardo, vamos começar já falando um pouco do papel do Senar, o que vocês fazem, quais são as principais ações aqui no DF, para que as pessoas possam entender realmente o que vocês já vêm desenvolvendo aí com toda essa equipe, como você disse, né? Um grande abraço para o Fernando Ribeiro, presidente, para que ele possa disseminar essas atividades, né, no seu trabalho, no Senar, e o que vocês fazem, o que vocês têm desempenhado aí aqui no Distrito Federal? Bom, o Senar, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele é responsável por levar capacitação rural, né, formação profissional ao homem do campo. A gente trabalha com capacitação, com cursos técnicos, com a parte de assistência técnica e gerencial, levando o conhecimento, né, para esse setor que, apesar de ser muito bem estruturado, ser importante na economia nacional, requer que esse conhecimento chegue até ele, né? Uma vez que a gente está falando de comunidades que às vezes estão aqui em Brasília não tanto, né, mas isoladas, né, estão às vezes não conseguem ter o acesso que a população urbana consegue ter ao conhecimento. E o Senai ele trabalha justamente nisso, na formação rural com o homem do campo no seu local de trabalho. Então, os cursos Então, do vocês Senar, vão até o produtor. exatamente, na grande maioria dos casos, né, a maior parte dos nossos cursos, eles são feitos nas comunidades rurais, né, nas propriedades rurais, então, em áreas, na casa do produtor rural, numa associação, numa cooperativa, então a gente sempre busca estar junto desse produtor no local de trabalho dele.
E já existe aí um hall de cursos que vocês têm, ou vocês também personalizam essa demanda ao produtor e à sua associação, à sua comunidade? A gente sabe hoje que aqui na região tem alguns assentamentos que têm particularidades dependendo da cadeia produtiva. Então, vocês têm esses dois trabalhos ou realmente já é um hall ali de cursos? Como que funciona? Nós temos o que a gente chama de formação profissional rural, que a gente tem atualmente 65 cursos nesse portfólio, que são das mais diversas áreas da produção rural ou do processamento desses alimentos. Então, desde a parte de manejo de animais, né, seja de bovinos, suínos, aves, a parte de como construir um viveiro, né, o curso de viverista, quais os manejos adequados para hortaliças, enfim, todo esse rol, até cursos de drone, por exemplo, né, de novas tecnologias, e também a gente tem algumas oficinas que a gente adequa de acordo com a necessidade dos produtores. Caso não esteja no nosso portfólio, que hoje tem 65 cursos, a gente faz uma adequação para aquela necessidade daqueles produtores. E isso é muito interessante, você que nos assiste, porque o Senar tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Então, a gente percebe que a preocupação deles é não só ali no dia a dia do produtor, mas também com a implementação de gestão, de tecnologia. E eu, cada vez que bato papos assim sobre o papel, né, do Senar, eu fico cada vez mais empolgada, porque a gente sabe que realmente é uma necessidade do homem. E muitas vezes o homem do campo não vai até a cidade, então vocês vão até ele levar aí todo esse conhecimento. E Eduardo, eu sempre tive uma curiosidade e eu queria que você falasse um pouco sobre essas particularidades, sobre o início realmente ali do produtor rural. Vamos supor que hoje eu tenho ali minha propriedade, mas não sei por onde começar. Então, o que vocês indicam dentro desse catálogo, né, de produtos que vocês já têm e cursos que vocês oferecem para o produtor que está começando, está um pouco perdido e precisa dessa capacitação? Bom, a gente tem essas opções dos cursos de formação profissional rural, né, que são cursos entre 24 e 40 horas, geralmente eles têm essa carga horária, então que um produtor ou um pretendente a produtor, né, alguém que está querendo empreender no agronegócio, ele pode fazer, né, então ele em 3 dias e 5 dias ali na comunidade ele faz um curso que ele pode identificar uma vocação para uma atividade. Nós temos um curso chamado também NCR, que é o Negócio Certo Rural, que é feito em parceria com o Sebrae, em que a gente faz, inclusive, um plano de negócio para que esse produtor possa identificar, né, as necessidades, identificar as potencialidades da propriedade dele e implementar esse plano de negócio do Negócio Certo Rural. E Né, é plano quando de você negócio. junta as duas coisas, né? A produção rural com o empreendedorismo, essa parceria que vocês têm com o Sebrae, faz todo sentido para o negócio, né? Exatamente. E nós temos, assim, hoje que é o nosso carro-chefe, que chama assistência técnica e gerencial. Então, ela une a parte de assistência técnica, em que o técnico vai dar toda a parte de manejo, de produção, ele vai ajudar o produtor a produzir mais e melhor, e também a parte gerencial, que a gente acha fundamental e é o diferencial do Senar em relação a outras assistências técnicas, né? Essa assistência técnica e gerencial, ela é feita geralmente em parceria, o Sebrae é um grande parceiro nosso também, o Senar Nacional. A gente trabalha com 19 turmas hoje, de 25 a 30 produtores. Então, a gente trabalha com 510 produtores Uau! por mês, né? E esses produtores, eles recebem a visita técnica de um especialista. Então, estão organizados por cadeias produtivas. Uhum. Então, eu tenho turmas de bovinocultura, avicultura, piscicultura e da parte também de vegetais, hortifruti, orgânicos, né? Que é muito forte aqui no DF também. Então, esse produtor, ele recebe uma visita mensal e que o técnico vai fazer, nos primeiros meses, um diagnóstico, identificar essas potencialidades e depois colocar um plano de ação. Dura 24 meses esse programa. Então, E vocês fazem esse acompanhamento durante esse com o mesmo processo. técnico especialista, né? Geralmente é um especialista, um técnico com formação, graduação, muitas vezes mestrado, doutorado, enfim, um especialista mesmo na área de fruticultura, ou de piscicultura, ou de avicultura. Nós fazemos esse trabalho durante esses 24 meses, então a ideia é que esse produtor, depois de diagnosticado, né, as potencialidades dele, ele possa, depois de 24 meses, o técnico não estar mais na propriedade dele ou
ele entender que ele pode contratar o técnico por conta própria. Certo, para dar continuidade ali depois do prazo que o Senar oferece. Geralmente o produtor, né, que saiu de uma condição e foi para uma outra, né, e melhorou muito, ele consegue entender que assim, olha, o Senar não vai estar mais comigo, pelo menos nessa atividade, né, nessa assistência técnica, mas eu vou conseguir, lógico, com o dinheiro que eu estou ganhando, que é muito mais do que eu ganhava antes, agora ter um técnico comigo aqui e me acompanhando, né? E já até o vínculo já foi feito, né, nesses 24 meses. Então a ideia do programa é isso: o Senar trabalha esses 24 meses e aí ele sai de campo ali, pelo menos nessa atividade, né? A gente continua com o produtor nas várias outras ações que a gente tem. Isso é muito interessante, Eduardo, e é uma das causas que a gente vê que muitos produtores acabam não logrando êxito quando não tem essa assistência técnica. A gente sempre bate muito na questão de falta de linhas de crédito, desse acesso realmente a linhas de crédito, mas quando você tem uma boa assistência técnica e nesse projeto todo de gestão, um plano de negócio, acaba que a viabilidade econômica ela vem, né? Ela é um sucesso e, como você disse, dentro do processo, o produtor acaba tendo aí 10 vezes mais lucro dentro da sua propriedade, muitas vezes otimizando, aumentando produtividade, tendo manejos corretos, boas práticas. Isso é muito interessante. Outra coisa que eu percebi, né, a gente vem conversando e trabalhando sobre essas oportunidades dos trabalhadores do campo, e você tocou a respeito dessas parcerias com outras instituições. Hoje, com o Sebrae, vocês focam ali na parte do empreendedorismo. Quais são as outras instituições parceiras que vocês têm e qual a importância desse trabalho realmente em conjunto para que o produtor tenha o resultado, para que ele realmente seja ajudado? O Sebrae hoje é um grande parceiro que a gente tem no Distrito Federal, seja na assistência técnica, seja nas feiras, né, na AgroBrasília a gente trabalha junto, aquele stand todo grandioso, né, toda aquela estrutura é montada em conjunto, né, mas a gente tem diversas instituições, a SEAGRE, né, a própria Secretaria da Agricultura, que a gente trabalha alguns eventos em parceria, as instituições de ensino, diversas instituições de ensino que a gente ajuda também com cursos, né? Embora o nosso público seja o produtor rural, a gente ajuda também a formar novos jovens, né? Novos agrônomos, veterinários, enfim. E a gente teve a oportunidade até de bater um papo muito legal com, se eu não me engano, o coordenador do curso de agronomia da Unip. Da UPS, o da Marcelo, UPS, né? exatamente, UPS. E ele comentou sobre a importância de ter esse suporte das instituições que realmente conhecem a necessidade lá da ponta, né? Então você citou isso e é muito importante, porque muitas pessoas buscam essa capacitação hoje, buscam realmente uma graduação ou um curso técnico e muitas vezes não conhecem a realidade do campo, fica ali só dentro de sala de aula. Mas é uma instituição que buscou realmente o contato com vocês e a gente percebeu isso lá na AgroBrasília, dessa troca, de ver o produtor ali falando, não, eu tive esse suporte, foi muito legal, eu contei com um agrônomo, por exemplo, que se formou naquela instituição e aí teve a parceria com o Senar, então isso é muito legal, né? A gente pôde ver isso lá e realmente é uma parceria que funciona. Perfeito. O Sebrae, ele tem trabalhado, o Senar, ele tem trabalhado não só com o produtor rural, mas também com esses técnicos, né? Eles vão ser formadores de opinião, eles vão poder repassar esse conhecimento, então a gente trabalha muito com eles e também, assim, eu não poderia deixar de citar os nossos sindicatos, que são ligados ao nosso sistema, Federação da Agricultura e Pecuária, né, sindicatos e Senar, e as associações e cooperativas que a gente tem no Distrito Federal. A maior parte das demandas que a gente tem de cursos que são realizados nas comunidades são das associações, né, dos núcleos rurais, que se reúnem para entender. Legal. Né, e a gente vai até eles com os cursos, mas as demandas são feitas em parceria com eles. Eles identificam lá na comunidade, tem diversos líderes aí, não vou citar ninguém aqui, porque... Né, para não deixar ninguém para trás. Mas a gente tem diversos que são parceiros nossos, né, e entram em contato com a gente, né. Até fica o recado aqui para quem não está ainda trabalhando com o Senar, né, entrar em contato com a gente, né, que a gente pode levar nas comunidades rurais, como você falou, assentamentos, né, cursos e capacitações que muitas vezes não chegam, né, pelo próprio estado, às vezes tem dificuldade de chegar. O Senar, por ter essa característica, né, de paraestatal, do sistema S, ele consegue ter essa capilaridade, né.
Olha, esse é um ponto muito interessante. A gente sempre fala que a gente traz oportunidades, e aqui no Café com Agro é sempre muito aprendizado e oportunidade para que você que está aí do outro lado, que é produtor ou que conhece alguém que quer empreender nessa área, tenha acesso a essas informações. E o Eduardo já deu uma dica muito importante. Se você ainda não participa desses cursos, se você ainda não tem acesso a toda essa trilha de aprendizagem que o Senar tem, entre em contato. Todas as redes sociais deles, tem site, tudo explicadinho. E aí, para o público que está nos assistindo, esses cursos, eles são pagos, são gratuitos, tem um processo seletivo, as turmas enchem, como que funciona? Esses cursos que são dados na comunidade, na verdade, todos os cursos, assistência técnica que o Senar faz, são todos gratuitos, né? O Senar, ele funciona através da arrecadação do produtor rural, né? Então, toda vez que o produtor rural vende uma matéria-prima, na nota ele declara lá, é compulsório, ele tem que declarar um valor lá de 0,2%, e também na folha, e isso vai para um fundo que vai para o Senar Nacional e aí vem para as regionais. Então, de acordo com a arrecadação daquele estado, né? A gente tem acesso a esse recurso, e é esse recurso que movimenta o Senar. Então, é gratuito, mas assim, o produtor já pagou por isso, né? E esse é o motivo do Senar existir. É o retorno que eles recebem. Perfeito. Por essa contribuição. Nada mais do que isso. Então, assim, a gente fala, é gratuito? É gratuito, mas o produtor, inclusive, já pagou por isso e ele tem direito a isso. Então, o produtor não paga nenhum desses cursos. Os cursos que são dados em loco, como eu falei, né, de formação profissional, eles são demandados pelas comunidades. A gente tem feito mais de 50 cursos por mês, né, muitas vezes. Inclusive, nesse último trimestre, a gente chegou a 120 cursos no último trimestre. Acho que foi o recorde do Senar na história, mas esse mês a gente já vai trabalhar com quase 150, né? Então, a gente tem trabalhado para ampliar as ações cada vez mais, né? E a ideia é que venham novas demandas. O Senar acabou de lançar uma campanha nacional que está rodando aí, né, nas televisões, né, na internet mesmo, na rádio, falando, né, da produção do campo para sua casa, né, justamente para a gente divulgar o serviço do Senar para que venham novas demandas, o produtor entenda que ele pode contar com o Senar. Então, todos esses cursos podem ser demandados. O único curso que a gente tem processo seletivo aí é o curso técnico. A gente tem cursos técnicos na área de gestão, na parte de agronegócio e também de fruticultura. Nós estamos com 8 turmas hoje no DF e geralmente são voltados para o jovem ali que terminou o ensino médio e quer ingressar também, não pode às vezes pagar uma faculdade e faz um curso técnico, né? E há uma demanda por mão de obra, né? A demanda de mão de obra é muito grande, para todas as funções do agronegócio. E se eu fosse apostar, né, hoje, eu já fiz essa aposta lá atrás, mas se eu fosse apostar, sendo um menino lá de 18, 20 anos, no setor que eu apostaria é o agronegócio, né? Tanto que hoje a gente fala que a pauta continua sendo a pauta positiva do país. Isso. E aqui no Distrito Federal, a gente tem percebido realmente um crescimento exponencial nos últimos anos. A área produtiva cresceu muito, as cadeias produtivas, a variedade de frutas, a variedade de hortaliças. E assim, é impressionante quando a gente visita campo, Eduardo, que a gente realmente percebe como as pessoas do campo estão conseguindo transmitir para as pessoas da cidade esse valor e a importância do agronegócio, né? A gente fala que por muito tempo, e ainda dependendo da temática, né, existe um pouco de preconceito, algumas questões polêmicas, né? Uhum. Mas quando você tem contato com o produtor, que foi um exemplo ali na Agro Brasília, a gente tinha contato de estar ali no stand do produtor, aquele que realmente cuida, que faz ali a colheita do grão de café, aquela pessoa que colhe sua fruta e ali prepara sua geleia, seu produto. Então, quando a gente consegue mostrar para o produtor que ele tem valor, ele tem essa vontade de crescer. E aí conta com esse suporte de vocês
que faz toda a diferença, né? O que que você lembra, assim, de uma história? Eu sempre tenho cases que ficam na minha memória e coisas que aconteceram que eu não esqueço, de matérias que a gente gravou, que a história foi inspiradora. Você tem alguma história que você lembra de um jovem ou de alguém ali que realmente o cenário, os cursos, eles transformaram a vida daquela pessoa e daquela família? Nós temos diversos casos, né? Inclusive nessas cadeias produtivas que a gente atua, toda reunião que os técnicos têm, eles têm que apresentar casos casos de sucesso, né? A obrigação deles, inclusive, nos apresentar isso, que geralmente viram pautas e tudo mais. Então, assim, nominar alguma agora, não sei se eu lembro, mas assim, a gente tem diversos casos de produtores que, depois da assistência técnica, começaram a produzir muito mais, produzir melhor, conseguiram acessar mercado. A gente tem trabalhado isso também entre os técnicos, então, compras conjuntas de insumos, né? Na hora da comercialização também, a gente atua também com 2 cadeias de agroindústrias, né? Então, a gente tem indústrias de embutidos que são atendidas pela gente, de queijos, então a gente faz essa conexão, né, do produtor com a agroindústria, produtor que vende frutas com a indústria de polpa de fruta, né? Então, assim, casos tem muitos, né? E esse papel que vocês desenvolvem, citando isso, Eduardo, desculpa te interromper, mas esse papel que vocês desenvolvem dessa conexão é um papel, assim, que tem gente que cobra muito caro, porque é realmente o que vai dar retorno, né? Você ter ali o seu produto dentro da sua propriedade e não saber o que fazer. E vocês conectam a pessoa que está precisando da matéria-prima com quem tem a matéria-prima. Isso É, é um sucesso. afinal, sim, nós temos 17 cadeias produzindo e temos duas turmas de agroindústrias, né? Então, assim, um caso emblemático até que a gente tem visto é isso, assim, muita gente da fruticultura, que às vezes tem dificuldade, para quem eu vou vender, ou ele tinha que ficar ali, às vezes, vendendo para o atravessador, esse atravessador que realmente vai ficar com a fatia maior. E a gente fez simplesmente por fazer a conexão, né, entre o produtor e o produtor de polpa de fruta, eliminar esse atravessador, né, que não tem uma ação, não é produtiva nenhuma, o produtor poder ser melhor remunerado e o produtor da polpa de fruta ter também uma fruta com uma qualidade melhor. Afinal, ela passou por todo um estágio de assistência técnica, né, todo um acompanhamento. Então, ele também tem uma garantia de matéria-prima melhor. Com certeza. E nós temos trabalhado com cerveja, com cachaça, com Vinho. vinho. É bem amplo assim a parte de assistência técnica, sabe? Doces, enfim. Na AgroBrasília sempre tem uma amostra boa do que a gente faz ali também, né? Inclusive, quem ainda não assistiu, nós fizemos, a Tour Rural TV fez uma cobertura especial, não só estando lá com um podcast no E tá muito espaço. bacana para quem não viu. Foi assim, é inspirador você conhecer e você tá ali entendendo. Eu falo que hoje tudo que a gente faz tem o agro envolvido. A roupa que a gente veste, o que a gente come, o que a gente bebe, o pneu que a gente anda no carro. Então, tudo tem um pouco do agronegócio, e quando você conhece um pouco dessa produção e do processo que tem por trás dessa assistência técnica que é dada com qualidade, porque hoje muita gente quer se aventurar e acaba se frustrando, mas quando você tem essa assistência técnica de qualidade faz toda a diferença. Que foi, inclusive, o que uma pessoa que está nos assistindo, Marcela Schutter, deve ser sua esposa. Minha esposa. Olha, eu falei, pelo sobrenome, eu adoro quando a família prestigia. Então, Marcela, Inclusive, você está de parabéns. Meu filho, essa hora, deve estar dormindo já. Momento beijo para a esposa. Ele estava aqui, Marcela, comentando realmente dessa questão familiar, né? Isso é muito legal. E ela colocou aqui que é um papel importante no agronegócio de Brasília. E realmente é um papel importante e hoje eu acredito que primordial, porque todo o sistema S, ele tem oferecido isso à comunidade, à sociedade, que a gente sente, né? Nós que não somos produtores ainda, sentimos na ponta que o produto vem com mais qualidade, existe realmente uma rastreabilidade daquilo, Perfeito. uma parte de melhoramento, a produtividade e o assunto que está aí em alta, a sustentabilidade, Eduardo. E é o ponto que eu queria falar. O DF tem realmente tido uma produção sustentável? Porque como que
o mesmo espaço, aumentou tanto a produtividade, conseguiu ter tanto valor agregado no seu produto, que o produto do DF tem um alto valor agregado em todas as cadeias produtivas. A gente teve agora com uma matéria lá na fazenda do Torcasque, de Wagyu, é uma produção com alto valor agregado, uma carne maravilhosa, né? Realmente um tratamento diferenciado para aqueles animais. Então, o que você observa desse diferencial da produção aqui no Distrito Federal, aliado a esse aumento da produtividade com a sustentabilidade? Bom, é necessário, né? Eu acho que o presidente já deu algumas entrevistas para vocês e ele sempre usa ele faz uma reflexão que ele fala assim, tudo que é feito no DF aqui é muito bem feito e a gente tem altas produtividades, né? Apesar de a gente ter uma restrição de área. E Um quadradinho. Essa restrição de área acaba fazendo com que a gente tenha que produzir com qualidade. Outra questão é que nós, apesar de estarmos do lado do mercado consumidor, o mercado consumidor de Brasília é altamente exigente, né? Você não é qualquer produto que você vai atendê-los. Por isso, por exemplo, a gente trabalha com a parte da cadeia de orgânicos, né? Todos os produtores certificados, né, através da OPAC ou de outras certificadoras, nós temos 75, 80 produtores atendidos nas cadeias de orgânicos. Talvez seja uma das cadeias que a gente tenha mais produtores junto com o hortifruti. E que hoje tem, inclusive, comercializado para fora do Brasil, né? Sim, a gente comercializa aqui e também tem exportado, né? O DF também tem esse papel. Tem cadeias, por exemplo, de avicultura que o DF exporta para o mundo árabe, exporta para diversos outros países, né? Então, o que a gente produz aqui, a gente produz com qualidade, certamente com sustentabilidade, porque é necessário, né? Há restrições na parte os órgãos ambientais de Brasília são bastante rigorosos. Nós temos muitas áreas preservadas aqui, né? Então, ou se produz bem com sustentabilidade, ou certamente não se produz. Então, nós temos 70% da área do DF de zona rural, que muita gente também não sabe, né? Acha que está muito restrita essa parte urbana, não, e na verdade a gente tem muita área rural no DF, e a gente tem, ou produz-se bem, com sustentabilidade, ou não se produz. Isso. E essa é uma pauta que a gente atende, o produtor rural, muitas vezes ele é visto de uma maneira ruim, né? Mas, assim, o produtor rural é o maior interessado na preservação da sua propriedade, na preservação da água. O produtor, lógico, temos sempre exceções, né? Mas, assim, o produtor rural que produz corretamente, ele quer preservar. Ele está pensando a longo prazo, né? Nascente, né? Ele está pensando na sucessão, ele está pensando no que ele vai deixar. Então, há uma imagem às vezes muito ruim do produtor rural, né? Muita fantasia também que é feita, mas assim, o produtor rural com responsabilidade, ele pensa assim bastante na sustentabilidade, no meio ambiente, né? Em conseguir produzir com qualidade, deixar isso para as próximas gerações. Eu acredito que por ser uma área que movimenta bilhões, quem não está envolvido, muitas vezes pode ter uma visão realmente um pouco diferente da realidade, de achar que o produtor está só preocupado com cifrões, né? Sim. Mas realmente, quando eu vou a campo, eu percebo o cuidado do manejo, o cuidado ali realmente até do armazenamento, do material que é usado, tudo é pensado de uma forma para que aquele produto saia da propriedade realmente com muita qualidade. Uma coisa que o Eduardo citou é que realmente o público do Distrito Federal é um público exigente para tudo. Todo o processo em Brasília, a gente fala do turismo, o turismo em Brasília, ele tem a parte toda ali do turismo político, né, a esplanada, tudo que a gente tem, que é maravilhoso, é único, mas o Distrito Federal, como o Eduardo disse, é 70% área rural. Então, a gente consegue ver que tem empreendimentos maravilhosos, com muita qualidade, que usam realmente produtos de qualidade aqui da região e que fomentam toda uma cadeia produtiva
produtiva e econômica, né? Porque é um que compra daquele produtor, que vende no restaurante, que comercializa para o outro, que chama a família, que movimenta aí o Distrito Federal e que a gente tem falado sempre nas nossas matérias do crescimento do turismo rural e, claro, do empreendedorismo no campo. Para mim, hoje o campo não é mais só o que era antigamente, Eduardo. A gente consegue perceber como o campo é tecnológico, como o campo é acessível e como existem, assim, grandes possibilidades. Hoje, muitos jovens estão retornando da cidade para o campo pelas grandes possibilidades que tem. E aqui, Eduardo, no nosso bate-papo, a Maria Fernanda Nice Ferreira, ela é professora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, da UNB, e ela diz que podemos ampliar as parcerias aí do Senar com a UNB. Então, Maria Fernanda, muito obrigada por sua audiência. Já faça o contato com o superintendente Eduardo para que vocês possam estreitar, sim, esses laços. A UNB aí é um grande polo de ensino e tem realmente feito maravilhas. Então, acho que essa parceria vai ser um sucesso também, né, Eduardo? Ampliar e estreitar esses laços. O UNB já é parceiro e com certeza a gente pode ampliar isso, né? A UNB forma diversos profissionais, inclusive eu fiz meu mestrado lá, estou terminando meu doutorado lá, então, assim, me sinto em casa e trabalhar com a UNB. Eu acho que o Senar tem tudo para firmar essa parceria e fortalecer isso também. Olha, tá vendo? O nosso podcast é até isso. Teve um dia aqui, Eduardo, que a gente assinou termo de cooperação, furamos matéria. O Marcelo fala que lá na AgroBrasília foi outro. Pegamos o governador e falou, vem cá, governador, senta aqui, conta. Então, a gente gosta de dar notícia e bater esse papo e levar realmente uma notícia diferenciada, um bate-papo diferenciado, com um canal de comunicação que hoje ele é muito rápido. A internet, ela é muito rápida e eu estava conversando com o Eduardo antes aqui sobre essa questão de você conseguir, né, falar do agronegócio e do trabalho do Senar e você pegar esses cortes e alcançar milhares de pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, mas têm a necessidade de conhecer o trabalho de vocês. Eu mesma, toda vez que converso com vocês, que sento com o Fernando, com a Bianca, com você, falo, uau, dá vontade de chamar todo mundo e falar assim, quero fazer um curso por semana, um curso por mês, porque realmente tem muitas possibilidades. E o pessoal tá cobrando aqui quem foi vencedor da feijoada. Ó, essa feijoada, Eduardo, você está convidadíssimo. Sábado e domingo acontece lá no Cozinhas da Terra. E o sorteio, ele não foi sorteio, na verdade, foi uma seleção. A pessoa vencedora chama Bianca, foi a pessoa que mais comentou, mais divulgou e compartilhou a postagem. E ela ganhou um par de convites para degustar essa feijoada. Então, é uma feijoada para 2 pessoas e lá é à vontade, Eduardo. Pense. Torresmo, couve, feijoada, você senta ali o final de semana, a gente vai entrar em contato com você, nossa equipe, para que você possa aproveitar e compartilhar aí essa experiência maravilhosa. E toda vez que eu falo, já me dá água na boca, porque eu ainda não comi a feijoada. E feijoada é agro, né? Não tem como. Feijoada, todo o processo, o arroz é agro, o feijão é agro, tudo que tem. Vai, couve, tudo, laranja, torresmo. Tudo é agro, gente. E lá o ambiente respira agro, porque do lado tem um quiosque que vende café, no outro você tem toda a parte ali de garden, né? De flores, de plantas, de ornamentação. Então, o lugar é assim, um pedacinho. Que bacana. Aqui dentro de Brasília, no final ali do Eixão Norte, e é super interessante. Então, Bianca, parabéns, você foi a vencedora do sorteio, da seleção, na verdade. Você foi a que mais comentou e compartilhou. Então, você está sendo premiada, a gente vai entrar em contato com você e aproveite muito essa feijoada do Cozinhas da Terra. E se você ainda não conhece, o nosso Instagram já acompanha, Tour Rural TV, que a gente está sempre tendo aí muitas promoções especiais, compartilhando matérias incríveis do turismo na região e agora Brasil afora, Eduardo, porque graças a Deus, os canais de televisões que são nossos parceiros, o Agro
Mais, o canal Empreender do Sebrae, a Rede Internacional de Televisão, todos eles compartilham esse conteúdo e tem sido um sucesso. E a TV Câmara Distrital também, TV aberta aí para todo o Brasil. O João Pedro Santiago mandou aqui, Senar, o grande parceiro do agronegócio do Distrito Federal. Não tenho nem como discordar. Um comentário desse eu não tenho como discordar, que é tudo que a gente já vem falando aqui. Muito Eduardo, você falando sobre essa questão de feiras, né, da presença do Senar em parceria com essas outras instituições, o que você enxerga de importante e qual é a importância realmente de vocês estarem presentes nesses eventos para a visibilidade do trabalho que é feito e do resultado na ponta, porque é o que a gente vê, né? Os produtores estão lá para mostrar que está dando certo graças a toda a assistência de vocês. Então, qual a importância de vocês estarem lá e a visibilidade para esses futuros projetos? Para mim tem 2 ganhos bem claros assim na participação de feiras e eu sou bem entusiasta, né, dessa participação. Primeiro, o institucional do Senar, que é uma oportunidade em que a gente conversa com o público, né? Então a gente recebe demandas, a gente informa para a sociedade o que o Senar faz. E isso é importante não só, por exemplo, no Agro Brasília, que a gente fala mais do agro para o agro, mas, por exemplo, agora nós temos em setembro vai ter a Expo Abra, que é uma feira em que tem um público muito mais urbano, e isso eu acho que é importante, a gente brinca, né? Acabou de falar da feijoada, a feijoada é agro. As pessoas esquecem, muitas vezes, que tudo que está na nossa mesa, né, do cafezinho que a gente está tomando aqui, de todas as nossas refeições, tem alguém lá que está cuidando disso, né? O produtor rural que está cuidando com muito carinho. Então, é sempre essa oportunidade de demonstrar o que o rural faz pela cidade, tá? E não em tom de cobrança, mas em tom mesmo de conscientização para que as pessoas entendam, né, o papel que tem o agronegócio e não uma visão distorcida que muitas vezes há. Essa tá? visão positiva, né, Isso. de mostrar realmente através de resultados e de mostrar aplicando o produto, né? Tipo, esse café tá gostoso? Você sabia que foi uma Isso. família, um produtor dentro de uma Exato. propriedade? Realmente dá esse valor que tem, né, que merece. Afinal, são pessoas que estão lá, né? Não são máquinas. A gente vê às vezes o agro muito assim, o grande agro, né, com aquelas máquinas, colheitadeiras e tudo mais, e o agro ele é o grande, é o pequeno, é o médio produtor, não tem essa distinção que se faz muitas vezes da agricultura familiar, o grande também tem família, né, então assim... E que muitas vezes começou pequeno, né, verdade. Então assim, essa distinção, muitas vezes essas rotulagens são ruins para isso, e a gente tenta desmistificar um pouco isso. E o outro ganho sempre é o dos nossos produtores, porque toda vez que a gente faz uma feira dessa e leva eles na ponta, né, eles assim são muito gratos ao Senar nesse sentido, né? O Senar, a Sebrae, a gente faz muita coisa junto. A oportunidade deles comercializarem, né? Sozinhos eles com certeza não teriam como montar um stand, ter uma estrutura daquela, e que aí o Senar viabiliza, né, aquela situação ali, né, consegue, né, exponenciar as vendas deles, né, então quando a gente lança alguma feira, algum evento que a gente vai participar, tem fila de espera, né, então o que a gente tenta trabalhar geralmente com os produtores que já trabalham nesses programas com a gente. Mas e que já tem uma história. Que já tem uma história, mas sempre são bem-vindos novos produtores. E isso é muito interessante o Eduardo comentar, porque, novamente, citando a Agro Brasília, que foi um evento recente, e aí já vamos falar um pouquinho também do projeto da Expo Abra, que é um pouco diferente realmente do que acontece na Agro Brasília, mas voltando para o trabalho que é feito na Agro Brasília, a gente percebe que lá tem pessoas que estão há 10 anos, há 5 feiras, e que abre inscrição, processo seletivo, eu não sei como é feito. Já esperam de um ano pro já outro. estão esperando, porque é realmente esse valor que se dá ao produtor e as pessoas fazem questão de estar lá. As pessoas gostam de estar no seu stand recebendo. É o produtor mesmo que está lá batendo papo, servindo. O pão com linguiça, gente. Que pão com linguiça gostoso que eu comi lá. E a gente degustava. O Léo Ramu é, inclusive, um dos nossos atendidos aí na agroindústria. Gente, eu vou falar que se eu pudesse falar dos produtores que estavam lá, a gente tomava café gostoso, comia os pães
que eram deliciosos. Todos de produtores atendidos pelo Senar. Eu falei que nós éramos o teste de qualidade. Eu falei, coloca aqui na mesa que a gente vai testar a qualidade. E assim, não é porque a gente está ao vivo e nem porque aconteceu lá, mas realmente tem uma qualidade. A gente percebe até na questão das informações nas embalagens, o que é necessário para estar realmente em concordância aí com todas as normas exigidas para comercialização interna, externamente, e tudo isso que você falou. Então, é um trabalho incrível que é desenvolvido e que eu falo de mim porque eu comecei a me envolver no agronegócio muito nova. Logo que eu me formei, eu sou formada em Direito e comecei a trabalhar com parlamentares, e eu falo que Deus vai guiando, porque todo mundo que eu ia trabalhando era do agro. Aí um era do agro aqui, outro era do agro ali, de repente eu estava no Ministério da Agricultura, eu falei, gente, o agro me persegue, mas na verdade é porque o agro está em todo lugar, né? A gente não pode se distanciar dele, e essa perspectiva da cidade, ela realmente tem melhorado com esse acesso às feiras, a Expo Abra, que é uma feira que lida com o público da cidade muito grande. Uma das características da Expo Abra que eu acho excelente é eles usarem o PGT, que tem uma estrutura magnífica, que nenhum outro lugar tem um parque de exposição como o PGT dentro da cidade. Eu falo isso, que para mim é realmente um diamante aqui da região. No Brasil afora não se tem essa condição. Não tem. E assim, olha que a gente viaja esse Brasil aí para buscar espaços assim, muitas vezes os que existem são muito distantes, de dificuldade para acessar, só com uma aeronave particular, ou muitas horas de estrada, e as estradas não são boas, enfim, a gente tem algumas dificuldades, e o PGT está aqui, e a Expo Abra, que vai acontecer em setembro, né? Setembro. De 3 a 17. 3 a 17 de setembro, já anota na sua agenda. É uma oportunidade incrível para as pessoas terem contato com o campo dentro da cidade, porque até para quem vai só curtir show, tem que passar pela exposição, onde os animais estão, realmente de todo o cuidado, da área ali de preparo. E aí é sobre esse ponto que eu queria falar. Essa experiência de você poder ver de perto um animal, de você entender, porque hoje tem muita gente da cidade que não sabe de onde vem o alface que come, né? Assim, os jovens, as crianças... O leite acho que vem da caixinha. Vem da caixinha, e a gente brinca, mas é uma realidade. Quando você conversa com as crianças, eu acho que a tecnologia ela veio e ela é muito importante, mas antigamente a gente conseguia ver esses processos de uma forma mais fácil, porque eles estavam mais próximos, né? Hoje, com o crescimento, as grandes metrópoles, isso fica mais difícil. Aqui no DF, não, a gente tem tudo muito perto, né? Então, fala um pouco pra gente dessa característica da Expo Abra e da importância do público que é da cidade estar envolvido com o campo e conhecer realmente as atividades e como que vocês estarão lá e compartilhando um pouco da experiência de vocês. Perfeito. Bom, algumas gerações atrás, todo mundo tinha... Embora eu ainda acho que todo mundo tem um pezinho na roça, né? Mas, assim, algumas gerações atrás era mais comum, né? Você visitar um tio, ou se no meu caso, que meus avós eram produtores rurais, enfim, era mais fácil, né? Hoje em dia se criou assim, um distanciamento muito grande, principalmente quem vive na zona urbana, né? Muita gente, a gente brinca do leite da caixinha, mas realmente tem criança que acha que o leite veio da caixinha. Então, a Expo Abra é uma oportunidade um pouco diferente da AgroBrasília, né? Eu sempre falo que a AgroBrasília a gente fala do agro para o agro, o público ali é muito do agronegócio. E a Expo Abra é uma oportunidade de a gente falar do campo, né, do agronegócio para o público urbano. A gente sabe que a parte de shows é muito bacana, interessante, e faz parte, né, dessa cultura toda, né, os rodeios, né, dessa parte rural, né, do sertanejo. De entretenimento, né? É muito interessante, né? A gente vai estar lá com certeza também. Curtindo, colocando a botina, no chapéu. Mas a ideia é que o urbano conheça isso, né? Então, ele possa conhecer os animais, né? A ideia é que quem não conhece, né, a Expo Abra, vá lá que a gente vai conseguir ver animais das diversas raças, das diversas cadeias produtivas. Vai ter contato direto com os produtores, que a gente tem também as feiras, e também tem toda uma programação técnica que a gente está preparando. De né? capacitação lá dentro. De capacitação lá dentro. Então, durante a noite vai para o show, mas durante o dia tem para estudante, para produtor rural,
E mesmo quem tem interesse, de repente, né, e está procurando aí alguma capacitação e quer saber um pouquinho mais sobre o agro, tem oportunidades lá dentro. A gente vai fazer toda uma programação de cursos, de oficinas durante esses 15 dias, né? São 14 dias de feira, é uma feira bem longa, e a gente vai ter programação para todo dia ali, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso. E essas capacitações e cursos e painéis, tudo que vocês vão apresentar lá, necessita uma inscrição prévia? Vocês ainda estão organizando isso? A programação, como que vai funcionar? Geralmente esses cursos, oficinas, a gente já faz os cursos com inscrição prévia, né? As oficinas, muitas delas são feitas lá na hora, a gente tem espaços em que a pessoa pode conhecer lá no momento e fazer as oficinas, né? A gente vai levar novamente aqueles óculos de realidade virtual que a gente leva na AgroBrasília, em que ele pode conhecer o processo de fabricação de um queijo, por exemplo, o processo de uma máquina de maquinários, enfim. Como se estivesse ali dentro mesmo daquilo, a realidade né? virtual mesmo, ele consegue entrar e entender do leite até o final onde é feito o queijo, ele é imersivo, né, o processo, é muito bacana. E com certeza a gente vai estar lá com isso, com palestras, enfim, são muitas atividades que são realizadas lá dentro. E por acaso, né, o Senar ele está de mudança lá para Grande do Torto, né, mas até porque o Senar aposta, né, no parque, então nós estamos reformando uma área lá e o Senar hoje fica na Asa Sul e ele vai mudar para lá de vez, provavelmente mês que vem, e na Expoabra a ideia é que a gente, se der tudo certo, a gente inaugurar, ou pelo menos já estiver operando com uma parte da equipe lá. Olha, gente, essas novidades, eu já sabia em off, mas ele já divulgou aqui para vocês que o Senar vai ter uma casa nova, realmente para estar dentro do campo e vivenciar essa experiência, para que os produtores também que visitam a instituição possam conhecer o PGT, que para mim, ali a estrutura, toda a parte de revitalização que foi feita ali, e realmente o potencial que tem para negócios, para ter empresas ali dentro, para fomentar restaurantes. Tem 2 bons restaurantes que tem hoje feijoada também, Tem inclusive, também. que o Marcelo me fez comer uma feijoada. Eu fiquei numa fila, Eduardo, para comer uma feijoada que eu não acreditei. 11h30 da manhã de sexta-feira, fazia fila de dar volta, carros e carros chegando para comer a feijoada. Eu não vou me lembrar agora o nome do restaurante, porque o Marcelo ficou enrolando numa reunião, porque a reunião começou 9h, ele queria estender até a hora da feijoada, porque realmente é uma oportunidade. As pessoas ali dentro, elas podem consumir produtos de qualidade, terem sua empresa, seu espaço, assim como o Senar, e na Expoabra a gente vai ter esse lançamento. E assim, interessante dos restaurantes é que não é só na Expoabra, né? O parque ele funciona durante o ano todo. Toda hora. Tem 2 bons restaurantes que funcionam lá de terça a domingo, né? Que não tem tanta fila assim, não. Durante a Expoabra enche um pouco mais, mas durante a semana é mais tranquilo. Quem quiser ir lá comer feijoada, tem uma boa feijoada mesmo. Nos 2 restaurantes, não vou fazer propaganda para ninguém. Vamos fazer para nenhum. Que Apesar bom de que eu não lembrei o nome. Meus amigos lá, vou mandar um abraço pro Boechat lá do Vila Boechat e pro Heber do restaurante da Grande do Torto, são parceiros nossos da federação que estão lá, também apostam no projeto e é importante a gente lembrar, né, deles e vale o convite lá, com certeza você está convidada para ir lá, vou conversar com os proprietários. Será um prazer. Lá. E uma das coisas que eu estava conversando com o pessoal interno lá era realmente dessa experiência da família ir ao parque, independente da Expoabra. A Expoabra vai ser um evento que tem toda a estrutura do parque, que é muito importante realmente, mas o parque tem um potencial muito grande desse crescimento da área rural e da produção aqui no DF, né? A gente estava comentando sobre essa experiência da pessoa ir lá e estar em um lugar super arborizado, onde ela consegue ter ali o contato com o animal, com a produção, passar uma tarde com a família, comer num bom restaurante, sair um pouco da cidade. Então, já dando uma dica aí, chegou o período de férias, você que está procurando uma programação gratuita, vá ao Parque Granja do Torto. É aqui pertinho, é dentro de Brasília. A gente fala, terminou o Eixão Norte, já chegou no Parque da Granja do Torto. Então, você que aí está procurando uma programação diferente, vá ao parque. Tem diversas áreas, você pode fazer um piquenique,
que pode curtir. Lá tem espaço com animais para você realmente poder... Tem escolinhas, Tem né? escolinhas de equitação. Quem nunca... Exatamente. Criança, é muito bacana. Então, uma programação aí para férias, é só entrar em contato lá no Instagram também do PGT, que tem todas essas informações, e aí você pode comer em um dos restaurantes, e vários dias e comer nos dois, porque como o Eduardo disse, fica aberto, não funciona só para eventos, tem muita gente que acha que lá fica abandonado e que não funciona, mas hoje, grandes instituições como o Senar estão indo para lá para realmente fazer aquele parque crescer ainda mais. E, Eduardo, eu falei que nosso bate-papo, ele tinha um tempo e que a gente nem viu a hora passar. Já são 10:50 e por mim, eu ficava aqui conversando sobre esse assunto um tempão. Mas vamos falar aqui dos comentários das pessoas que estão nos assistindo, porque sem você aí do outro lado, isso aqui não faria sentido. E a gente sempre entra ao vivo, mas depois esse conteúdo fica. Então pode compartilhar, pode mandar para todo mundo, porque esse espaço é seu. Então você está sendo convidado para tomar um cafezinho. O meu do Eduardo já acabou, inclusive. E eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Maurício de Araújo, que está nos acompanhando, que mandou assim: Eduardo, o agro sempre foi e tem se mantido como um dos setores mais relevantes para a economia brasileira, que foi muito do que a gente tratou aqui. E também ele falou dos avanços tecnológicos, acontecem em todas as áreas, e o Senar tem sido fundamental para desbravar esse mercado complexo e exigente do DF. Maurício? É. Muito bom, Maurício. Maurício de Araújo fez uma leitura do nosso bate-papo aqui de uma forma muito exigente como público do DF. Eu vou dizer que seu comentário foi assim, bem providencial. Vamos usar essa palavra. E aqui, Eduardo, eu já quero deixar o espaço para você agradecer. Eu quero te agradecer por esse bate-papo gostoso que a gente podia falar. Eu tinha várias outras perguntas aqui. Falei para o Marcelo hoje, Marcelo, vai ser só eu e o Eduardo, eu tenho tanta coisa para perguntar para ele, porque realmente o papel do Senar e o trabalho que vocês desenvolvem, ele tem uma capilaridade muito grande, né? Porque são muitos cursos, a assistência que vocês dão, desde de oficinas de curto prazo até esses projetos de longo prazo, e que os resultados, eles acabam sendo de longo prazo, que hoje vocês ainda têm contato com esses produtores de alguma forma. Então, o trabalho do Senar, ele pode dar aqui uns 5 podcasts, viu, gente? Só para bater papo sobre o trabalho deles aqui no Tem DF. coisa pra contar, sem falar do nacional. Isso que a gente focou só aqui no Distrito Federal, que é um grande potencial e que a gente foca aqui realmente nas cadeias produtivas aqui nos produtores. E aí, Eduardo, eu quero te agradecer pela sua presença, por esse bate-papo, e queria que você já desse aí sua mensagem especial, falasse como as pessoas podem entrar em contato com você, com o Senar, conhecer um pouco mais de tudo isso e, claro, convidar as pessoas para acompanharem o trabalho de vocês, que é incrível, e tudo isso que a gente falou aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Perfeito. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Parabéns pelo programa. Acho que está se consolidando como um programa, um podcast muito interessante aqui no Distrito Federal. Eu já tinha acompanhado algumas outras entrevistas de alguns parceiros nossos que estiveram aqui, o próprio presidente que já esteve aqui, né? Então, acho que vocês têm conseguido fazer um excelente trabalho. Marcelo, que não está aqui com a gente hoje, mandar um abraço para ele também. Marcelo. O Marcelo é nosso companheiro, parceiro já também. E, bom, o Senar está de porta aberta para o produtor rural, então esse é o recado que eu deixo para o produtor rural, que procure o Senar. O Senar, ele existe em função do produtor rural. O produtor rural, que nem você falou, sem o público que está nos ouvindo aqui, não adianta a gente estar aqui batendo papo, né? E o produtor rural, o Senar existe pelo produtor rural. O produtor rural pode nos procurar através das redes sociais, né? Ou mesmo no nosso site, né? senardf.org.br. O telefone é 61 3047 5406. Então, repetindo, porque, quando eu falo que a gente tem toda uma equipe aqui que se prepara antes, mas tem coisa que a gente esquece de passar a informação. Podia estar aparecendo na tela? Podia, mas eu não mandei o telefone antes. Então, o Eduardo vai repetir, você já pega aí sua caneta. Quem não tem caneta, já anota no celular. Eduardo, de novo o telefone para as pessoas poderem entrar em contato com vocês. Bom, mas a gente coloca na legenda depois. Coloca também, na legenda, nos comentários. Pronto. Eu vou colocar no comentário. Não consigo comentar. Vamos lá. Vamos colocar. 3047 5406.
ou senardf.org.br, ou nosso Instagram, né? A gente está sempre tentando atender o produtor nas diversas frentes aí, né? Procurar a gente tem mobilizadores que ficam a campo, então ele pode entrar em contato, a gente vai até ele, identifica, né, o que ele precisa. Vou dar um abraço para a minha equipe do Senar também, né? A gente não faz nada sozinho, eu estou à frente da equipe, mas é uma equipe excelente que eu tenho lá. São 20 pessoas que fazem todo dia e fazem acontecer, então queria deixar um abraço para eles. E, bom, acho que a gente conseguiu conversar bastante aí sobre as ações do Senar, a gente tem mais coisa para contar, acho que o povo pode acompanhar aí pelas redes sociais, a gente tem diversas outras ações que a gente não falou, mas que podem ser acompanhadas e podem ser solicitadas. Então, o produtor rural que tem aí dificuldade, né, que está às vezes desacreditado, ele pode procurar o Senar aí, que o Senar vai ajudar a achar uma solução para ele. Então, só agradecer mesmo a oportunidade aqui de falar um pouquinho do Senar, que realmente a gente se empolga aqui. Eu sou apaixonado pelo Senar e a gente poderia falar mais horas aí, mas já tá ficando tarde, né, Angela? E eu falo sempre que os bate-papos aqui, eles vão rendendo, e quando eu olho no relógio, porque eu fico aqui, né, lendo, né, os comentários para poder ter essa interação, é até difícil quando eu tô sozinha, porque aí eu tenho que continuar conectado na conversa e lendo aqui. Então é um jogo de cintura que eu vou dizer que por isso que é bom, como o Eduardo disse, ter uma equipe. Eu e o Marcelo, a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto e graças a Deus tem sido muito bem recebido. Inclusive, vem novidades por aí desse podcast, em outros lugares, essas coberturas de eventos. A gente quer estar ali perto realmente do produtor, do empreendedor. E queria mandar um abraço, né? Na verdade, vou mandar um beijo, porque é minha intimidade, né? Com você, Marcelo Dias. É incrível. Você fez falta aqui hoje, mas eu sei que você está aí desempenhando outros projetos dessa TV que tem crescido muito. E mandar também um grande abraço para o Isaac Santos, ele que é nosso diretor de produção, e o Gustavo Menache, que faz aqui toda essa logística, coordenador de conteúdo. Sem equipe, a gente não faz nada. E aqui, mandar um abraço também para vocês, que são a nossa audiência. Cristiano Martins, da Frutas Martins Presentes, um grande empreendedor. Começou com uma história que, se a gente pudesse... Eu vou trazer ele aqui um dia para contar, porque sabe aquela pessoa que pega e fala que vai fazer acontecer, que quer empreender no campo? É esse homem aqui. Então, vou te apresentar essa história. Quem sabe o Senar também pode ajudar a Frutas Martins a... Se a gente não estiver ajudando, a gente está aí para ajudá-lo. Pronto, ele está empreendendo, começou agora com mirtilo, já quer ir para frutas vermelhas, já resolveu empreender criando os equipamentos, casca de coco, fibra, é uma história. Eu falo que isso aí é uma pessoa que... a gente adora do Senar. Pronto, aí, Cristiano Martins, você já tem um grande parceiro, Eduardo, que está aqui do meu lado, porque o Senar com certeza pode te apoiar. E mandar um abraço e um beijo especial para os nossos parceiros que estão aqui do lado, essa equipe da Rugli que está aqui nesse podcast, nesse estúdio, o Augusto e o Jeff, que estão sempre aqui na operacionalização, cuidando de todos os detalhes e recebendo os nossos convidados da melhor forma. E claro que eu não podia deixar de agradecer a equipe da Tour Rural TV, que eu falo que o podcast é um produto da TV, mas que a finalidade dele é atingir você que está aí do outro lado. Então, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê para mais um bate-papo e mais um Café com Agro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 20 horas. E é assim que eu me despeço de vocês, com muita tristeza no coração, porque toda despedida para mim é dolorosa, mas deixando vocês com um gostinho de quero mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada.